Se você não sabe o que é branding, fica tranquilo, porque nem quem tá te ensinando sabe. Desde o meu último vídeo sobre branding, eu percebi que existe um abismo entre o que as pessoas consideram como branding. É por isso que cada pessoa, quando você vai perguntar, tem uma boa opinião, mas nunca delimita os limites da matéria. E isso não ajuda um profissional de marketing, porque sempre que você vai fazer um trabalho de branding, por exemplo, ou quando você vai entender o que é branding, você não sabe os limites da matéria. E sem saber os limites da matéria, você fica sempre perdido. Então você sabe que você tem que melhorar o brand de alguém, mas você não sabe o que fazer. Você sabe que para melhorar o preço de alguém, você tem que posicionar a marca de algum jeito, mas você não sabe posicionar essa marca. Exatamente porque, ao não saber o que é branding, você também não conhece as maneiras pelas quais você exerce branding. E é por isso, então, que eu decidi dar essa aula gratuita aqui no YouTube. Essa aula, não sei, tá, se vai ficar tanto tempo assim no gratuito. Realmente não sei. Eu já dei essa aula em outros lugares, né, que são privados, então não é de acesso público. E eu decidi colocar essa aula aqui exatamente porque branding é um tema que precisa de uma pausa nesse mercado digital, porque ninguém está sabendo o que é branding. Então eu decidi dar essa aula aqui. Se você está vendo ela, aproveita. Eu não sei se ela vai ficar gratuita por muito tempo. Então, para você que quer descobrir o que é o básico do branding, se você quer aprender os limites dessa matéria, para você entender, portanto, como fazer branding e quando você está fazendo branding, fica comigo nessa aula. A gente vai vir aqui para a lousa e eu vou te dar uma explicação que vai clarear a sua cabeça de uma vez por todas a respeito do que é branding. Então vamos lá, você já deve estar vendo minha tela. E a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que realmente branding é complexo, tá? Não é uma matéria fácil, por assim dizer. Você tem muitas coisas dentro de branding. Então, quando você vai lá para o mercado e você começa a perguntar para as pessoas o que é marca, o que é branding, e elas têm algumas opiniões, elas começam a dizer mais ou menos essas coisas aqui para você. Elas começam a dizer que branding tem a ver com arquétipo, elas começam a dizer que branding tem a ver com valores, com logotipo, com posicionamento, com a visão, com a missão, com a identidade visual, com o brand pessoal. Então, existem muitos conceitos que são abarcados por branding, e é exatamente por causa disso que essa coisa fica muito confusa, né? Então, ora você acha que é só uma questão visual, ora você acha que é uma questão de objetivo da empresa, ora você acha que está totalmente ligado ao que a empresa quer criar, ora você acha que é um modelo de pensamento dentro dos arquétipos. Então, realmente, tá? É muito confuso para você, principalmente se você está chegando agora e está entendendo agora o que é branding. E aí o que acontece, né? Você vai lá no mercado e você vai começar a ouvir esse tipo de conselho aqui. Você vai começar a ouvir que você precisa melhorar o seu branding, você vai começar a ouvir que você precisa fazer o seu branding pessoal, que o seu branding tá feio, que seu branding não tá comunicando quem você é, que você precisa melhorar o seu branding para cobrar mais, que você tem que esquecer branding agora e focar na venda. Só que nenhum desses conselhos te ajuda de maneira nenhuma. Por quê? Porque eles são todos conselhos vazios se você não sabe o que é branding. Se você não sabe o que é branding, você não sabe como melhorar o seu branding. Se você não sabe o que é branding, você não sabe se o seu branding está feio. Se você não sabe o que é branding, você não sabe se você deveria mesmo esperar um pouco e vender primeiro para depois pensar no que é branding. Eu vou te mostrar uma perspectiva diferente sobre isso. Então, primeiro a gente tem que entender o que é branding, para que então a gente descubra a resposta para as perguntas que realmente importam para você. Então, como melhorar o seu branding? Essa é a pergunta que a gente precisa de resposta. Como fazer o meu branding pessoal? Branding é só cosmético ou não? Branding é uma busca por autenticidade? Só cobra mais caro quem tem mais branding? Como que eu posiciono a minha marca? E, aliás, o que é posicionamento? Quando focar em branding? Branding e vendas são opostos? Então, eu não pretendo diretamente responder cada uma dessas perguntas, mas eu tenho certeza que, com a explicação que eu vou dar aqui para você, a gente vai ter a resposta para todas elas. Você mesmo vai olhar para essas perguntas aqui e vai respondê-las com muita segurança. Se você quiser, aliás, eu posso voltar no final dessa aula e a gente revisa cada uma dessas perguntas e eu as respondo depois que eu te passar toda a explicação, tá bom? Vamos fazer assim, acho que vai ficar legal. Então, a primeira coisa que você tem que entender, tá? É, pra gente entender o que é branding, a gente não pode simplesmente chegar e se perguntar o que é branding. Porque branding é uma palavra composta, né? Brand e ing, que é um verbo que é a formação do gerúndio no inglês. E quando você adiciona esse ing, você dá uma noção de movimento, certo? Então, brand é marca e o ing dá essa impressão de approach da marca, né? Como que você aborda a marca. Então, branding tem esse significado, é igual marketing, né? Market ing. Então, é a abordagem de mercado, é como você faz o approach do mercado, tá? Então,
para você entender o que é branding, primeiro você tem que entender o que é brand, ou seja, o que é marca. E para isso a gente tem que olhar para a evolução das marcas ao longo da história, para a gente entender como se formou isso que hoje a gente chama de uma marca, tá? Então uma marca, né, as primeiras marcas, elas começaram por uma mera diferenciação. O que que isso quer dizer? Quando as pessoas tinham determinados produtos, então eu vou dar um exemplo bem claro. As pessoas, por exemplo, das fazendas tinham gado, e elas precisavam marcar esse gado por uma necessidade puramente prática. Elas precisavam marcar esse gado porque esse gado ia pastar ali no pasto dessa pessoa, mas ele também ia para outro pasto. E se ele fosse para outro pasto e não tivesse uma marca, então esse boi ficaria perdido. Ninguém saberia de quem é esse boi e poderia ter desavença comercial, certo? Então, as primeiras marcas foram todas criadas com esse objetivo, de diferenciar meramente. Então, era para evitar a confusão entre o que era de quem, tá? Só que o que acontece? Chegou então uma parte da história em que houve a industrialização. E com a industrialização, a gente enfrentou um período muito singular, em que a gente tinha mais ofertas do que demanda. A gente tinha mais produtos e produtos que ninguém conhecia para pessoas que às vezes nem queriam, nem sabiam que precisavam desses produtos. Então, por exemplo, a inserção da lâmpada, né, aconteceu mais ou menos nessa época aqui. E as pessoas não precisavam de lâmpadas, elas não queriam lâmpadas. Então, as indústrias, além de criar o produto, elas precisavam de uma certa diferenciação na própria oferta. Então, as pessoas, as marcas, né, além de marcar o produto, elas precisavam educar as pessoas sobre o produto e mais do que isso. Se você tem uma indústria, você também tem meios de produção idênticos, né? A industrialização é isso, é uma padronização. Então, uma vez que você tem uma indústria aqui e outra indústria aqui, as duas produzem o mesmo produto com as mesmas tecnologias, então agora você precisa de uma diferenciação de oferta que se dá só por termos relacionais. E é aqui que entra a fase 2 da marca, né? Agora você está usando a marca como um meio de se distinguir de outra marca, não pelo produto, tá? Não exatamente pela entrega do produto, mas pelo termo relacional, pela confiança que você gera nessa marca. Então, na fase 2 da marca, né, a gente teve a marca como meios de produção e tecnologia, permitem com que todas as ofertas sejam iguais, e, portanto, agora a marca funciona como um fator distintivo. Depois a gente vai para fase 3, tá? Que é a fase do armazenamento de valor. Então, depois, né, de todo esse papo de industrialização, depois que as ofertas ficaram idênticas e elas precisavam ser diferenciadas, a gente chegou numa nova fase das marcas, que foi quando as pessoas perceberam que essa marca poderia funcionar como um armazém de valor. O que que isso significa, tá? A experiência do cliente no contato com a marca começou a se armazenar nesse conjunto de símbolos que é a marca. Então, por exemplo, né? Você ia lá, comprava um produto e você via que a marca era, sei lá, a Johnson& Johnson. E aí você comprava a marca da Johnson& Johnson e você começava a se relacionar com ela ao longo do tempo, e aos poucos você ia criando uma confiança mental na Johnson& Johnson, porque você gostava do produto, gostava da comunicação, gostava, enfim, gostava da experiência. E aos poucos, a Johnson& Johnson então foi armazenando essa experiência dentro da marca, de forma que ela poderia criar outros produtos e aproveitar a vantagem de marca para vender esses outros produtos, que era uma coisa inédita, tá? Então, por exemplo, agora que você tem a marca, as pessoas conseguem reconhecer que coisas da mesma marca podem ser compradas com a mesma confiança que foi comprado aquele primeiro produto. Então, isso é muito importante na história da marca. Porque agora a gente consegue gostar da marca e não só dos produtos, tá? A gente compra as coisas por causa da marca e não só dos produtos. Uma coisa que eu preciso falar antes da gente continuar. Essas fases aqui, tá? Elas não são fases que se sobrepõem. Elas são fases que se aglutinam, tá? Elas são fases que estão na próxima. Então, por exemplo, não é porque a gente tá falando da fase 3 agora que a fase 2 ainda não exista dentro da marca. Não é porque a gente já foi para a fase 2 que a fase 1 não exista. Não é isso, tá? É que começou com uma mera diferenciação, ainda funciona como diferenciação, mas também funciona como diferenciação de ofertas. Ainda funciona como diferenciação de ofertas, mas também funciona com armazenamento de valor, tá? Então ela vai se qual que é a palavra para isso? Ela vai se construindo nessa evolução, tá bom? Ela vai ficando maior quanto mais ela evolui. Então, na fase 4,
a gente começa a enxergar as marcas como ativos, tá? Então, depois que a marca pôde ser vista como uma espécie de armazenamento de valor, ela também começou a ser enxergada como algo que tinha valor por si só. Então, o que acontece? Começou um movimento em que algo que tinha a marca valia mais. E, além disso, né, a marca, os ativos da marca, a logo da marca, a voz da marca, sei lá, o mascote da marca, ele começou a ter valor de mercado. Então, quando a pessoa ia vender a empresa, ia vender a marca, então, por exemplo, eu vou vender a Coca-Cola. Você vai pagar pelos ativos da Coca-Cola, você vai pagar pela logo, pela tipografia que a Coca-Cola usa. Tudo isso vai ter um valor mesmo. Antigamente isso era impensável, tá? Então, aqui na fase 4, as marcas começaram a ter valor por si mesmas, de forma que elas podem colocar alguma coisa delas em alguns produtos e esses produtos começam a valer mais, simplesmente porque essa marca colocou o dedo dela nesse produto. E aí, por fim, a gente tem a fase 5, que eu acredito que é a fase na qual nós estamos hoje, que é a fase em que nós, consumidores, e também as pessoas que administram essa marca, veem a marca como identidade, tá? Então, essa fase é especialmente incrível. Por quê? Porque as marcas começaram a simbolizar a sua identidade. Então agora, né, em vez de você captar as suas diferenciações em instituições como religião, instituições como Estado, agora você capta as suas diferenciações por meio de marcas. Então a marca diz quem você é. As marcas que você usa mostram os seus valores e o que você acredita, suas crenças, tá? Então essa fase 5 ela é muito interessante porque ela coloca a marca como um modelo, como um mediador de desejo. Então, como a Margaret Mark coloca até no livro dela, no Herói Fora da Lei, que tá aqui inclusive, né? A marca ela passa a ser um mediador de um desejo. Então, por exemplo, a Harley Davidson passa a ser um mediador da liberdade. O sabonete Dove, por exemplo, passa a ser um mediador da purificação, tá? Da hidratação. Então você começa a pegar essa marca e atribuir significados para ela que estão dentro de você. Tá? Você começa a dizer quem você é por meio da marca que você usa. Então, de novo, tá? Todas essas marcas aqui vão se aglutinando, todas essas fases, melhor dizendo. Então, tudo isso aqui está acontecendo ao mesmo tempo hoje, com uma predominância dessa fase 5, em que a gente usa as marcas, que a gente vende até as marcas, como uma forma de dar identidade para as pessoas que a consomem, tá? Então, assim, primeiro ponto, tá? Isso aqui é muito importante para você entender os limites de uma marca e os limites do branding. Então, do que a gente está falando quando a gente está falando de marca, quando a gente está falando de branding? A gente está falando de algo que causa tudo isso, ou que acolhe tudo isso daqui. Então, o que acontece? Quando a gente vai para a definição, a gente tem uma imensa dificuldade, por quê? Primeiro, porque eu posso definir marca somente por uma dessas fases. Eu posso dizer que marca é só diferenciação de oferta. Eu posso dizer que marca é só uma identidade. Eu posso dizer que marca é só esse lugar em que você armazena o valor. E todas essas definições podem estar certas, mas elas não estão completas, tá? E isso muda tudo. Então, qual que é a dificuldade na definição? É justamente essa. As pessoas que você vê definindo uma marca, elas definem a marca só por um pedaço do que ela é. Ou elas definem a marca por uma nova visão sobre como tudo isso funciona. Então, elas, em vez de definir a marca pelo que ela é, elas criam um novo sistema e dentro desse sistema elas interpretam isso daqui. Vou dar um exemplo, tá? Os arquétipos é uma maneira de você enxergar tudo isso daqui sobre uma nova lente, tá? Sobre uma nova lente. Então, em vez de eu definir a marca por isso daqui, por isso daqui, por isso daqui, eu defino a marca como um modelo mental, um padrão de pensamento, que é o arquétipo, tá? Então, eu dou uma nova lente para isso daqui, aproveitando isso daqui. Outro exemplo, aliás, é do Patrick Hanlon, que tem o livro Primal Branding, tá? Segundo Patrick Hanlon, a marca é um sistema de crenças, uma ideologia. Então veja que é uma maneira pela qual ele interpreta tudo aqui e entrega uma identidade por meio da ideologia, tá? Então todas essas definições podem funcionar. Eu posso ver onde elas querem chegar, né? Então você vai em alguns gurus, eles vão dizer que marca é uma promessa ou que marca é uma intuição sobre o produto. E de fato, eu consigo enxergar por que ele está dizendo isso. E eu vou te explicar, tá? Ele está dizendo isso por quê? Porque
O que eu sinto a respeito de uma marca é o que prediz se eu vou gostar dela, e depois, na experiência, eu vou ver se eu vou gostar mesmo. Então, por isso que marca é uma promessa, em um certo ponto de vista, né? Eu estou esperando que algo de bom aconteça comigo, e essa marca que vai dizer se vai acontecer ou não. Marca é um resultado, né? Marca é um sistema de crença do Patrick Hellman. Marca é um espaço que você ocupa na mente do consumidor. Na verdade, isso aqui eu considero como uma definição de posicionamento, tá? Então, na verdade, a gente precisa de uma definição que ajuda a gente a trabalhar, porque isso daqui não ajuda, certo? Imagina só se eu falo aqui pra você, marca é um resultado. Tá, e agora? O que que você faz? Né? O que que você vai começar a fazer? Como que faz branding, sabendo disso? Não tem como, né? Porque é uma definição, como eu disse, correta, mas que não é completa, que não é útil na técnica do branding. Então, a gente precisa de uma definição mais prática, tá? E essa definição é essa daqui. Marca é a soma de todas as impressões pelas quais uma instituição pode ser reconhecida. Simples assim, tá? E eu vou dar exemplos disso para você para que fique mais simples ainda. Então, o que que é a Netflix? A Netflix é isso daqui. É essa soma de coisas, tá? Então, é a logo dela, é os filmes que ela produziu, é a abertura dela, é o layout dela, mas não só isso, tá? Porque essas são as formas de expressão da Netflix, tá? E toda expressão causa uma impressão em quem recebe essa expressão. Então, o que acontece? Cada uma dessas coisas aqui vai gerando impressões no consumidor. E aí, o que que acontece? Para que isso aqui seja considerado uma marca, essas impressões têm que ser unidas, unificadas numa instituição, que depois vira, então, a marca. Deixa eu falar isso de uma maneira mais clara, tá? Que eu acho que talvez tenha ficado confuso. O que é uma marca? Uma marca é o conjunto de todas essas expressões da marca, logo, a tipografia, a tom de voz, a abertura, a embalagem, toda essa soma, se ela pode ser reconhecida numa unidade, a gente tem uma marca. Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu olhe isso daqui, só essa logo da Netflix. Desculpa, bati no microfone aqui, me empolguei. Então, a gente tem só essa logo da Netflix aqui, e a partir do momento que eu olho para essa logo da Netflix, eu lembro de todo o resto. Eu sou inserido no ambiente da Netflix. Então, isso é uma marca. Eu tenho uma única parte que me remete ao todo. E nesse conjunto de impressões, eu reconheço, então, a marca, tá? É a mesma coisa para a Coca-Cola. Então, por exemplo, se eu olho para o caminhão da Coca-Cola, só essa única parte tem que me remeter à unidade completa da Coca-Cola. E aí, quanto mais forte é isso, né? Quanto mais pequenas unidades eu tenho que me remetem à unidade completa, né? Que me remetem ao todo, mais forte é essa marca. E o que é importante também, tá? Uma diferenciação bem importante que a gente precisa fazer agora. Tem muita gente que pensa que branding é só essa parte cosmética, né? Então é só a logo, é só o layout e tudo mais. Mas pensa comigo, se marca é tudo o que causa uma impressão, então não é só o cosmético. Quer dizer que o gosto da Coca-Cola também faz parte da marca, tá? E se você muda o gosto da Coca-Cola, você muda a marca, tá? Eu não sei se você sabe, inclusive, mas teve uma época que a Coca-Cola e a Pepsi, né? Na verdade, eu acho que foi a Pepsi. A Pepsi fez testes cegos para as pessoas provarem tanto a Pepsi quanto a Coca-Cola e dizerem qual que era mais gostosa. As pessoas preferiram a Pepsi. E é por isso que a Coca-Cola se movimentou para mudar a fórmula e mudar o seu gosto. Só que mudando o gosto, ela fez uma mudança tão abrupta na marca Coca-Cola que teve gente que saiu na rua pedindo para a Coca-Cola voltar, né? É uma marca, tá? O produto também faz parte da marca, porque quando eu bebo a Coca-Cola, eu me lembro de tudo isso daqui da Coca-Cola, tá? Eu lembro dessa unidade, beleza? E por fim aqui, a Apple também, né. Então olha só, não é só a logo da Apple. O Steve Jobs também é algo, um ativo da marca. Ele também traz valor à marca. E quando eu vejo Steve Jobs, eu lembro da Apple. Então, de novo, né, o Steve Jobs me causa uma impressão que me faz reconhecer uma instituição. Então eu tenho aqui, de novo, uma marca. E não só isso, o layout do iPhone, o layout do celular, o design, tá? O layout do monitor, as caixas, a maneira com que as caixas foram criadas, tá? A dificuldade que você tem para abrir a caixa. Tudo isso faz parte da marca, tudo isso se incorpora na marca. Por quê? De novo, tá? Tô repetindo para você fixar. Uma marca, ela vai se expressar. Ela vai se expressar de vários jeitos. Ela vai se expressar visualmente, ela vai se expressar por meio do olfato, por meio do paladar, por meio de todos os 5 sentidos.
E todas essas impressões de todos os 5 sentidos vão causar uma impressão nas pessoas. E nesse conjunto de impressões, se eu conseguir reconhecer uma unidade, eu tenho uma marca, tá? Muito importante que você entenda esse conceito aqui. Não é difícil. Se você tá confuso, rever essa parte, porque dá para entender, tá bom? Ó, outra coisa que é bastante importante. Se ela é um conjunto de impressões, aqui eu vou dar um passo a mais para quem quer ir mais fundo, tá? Se ela é um conjunto de impressões, quer dizer que eu não consigo, como profissional de marketing, dar os limites da minha própria marca. Porque cada pessoa, de maneira individual, vai ter impressões diferentes a respeito da mesma marca. Eu posso pensar uma coisa a respeito da Coca-Cola, você pode pensar outra. Pode ser até a minha impressão pode ser positiva e a sua também, mas o fato é que a gente vai pensar coisas diferentes muitas vezes, né. Então o que que acontece? A Coca-Cola é diferente para mim do que é para você. Então a gente tem mais ou menos uma marca em cada cérebro, né, em cada pessoa tem uma marca dentro da cabeça dela. Então, se eu consigo, de novo, né, reconhecer, mesmo assim, eu e você conseguimos reconhecer essa marca num conjunto de impressões. Então, tudo bem. Então, eu tenho que a Coca-Cola é uma marca muito forte. Apesar de a gente, né, se a gente fosse o responsável pelo branding da Coca-Cola, responsável pela marca Coca-Cola, a gente não teria todo esse controle sobre o que passa em cada cabeça de cada pessoa. Mas o fato é que, apesar de nós não termos controle, todas essas pessoas reconhecem ao mesmo tempo a Coca-Cola, mesmo que de maneira diferente, tá? Esse papo é um papo um pouco mais complexo. Se você entendeu, beleza. Se você não entendeu, talvez não seja importante para você agora, você pode rever essa aula, tudo bem. Mas vamos continuar, tá? Então, se a gente define a marca como a soma de todas as impressões pelas quais uma instituição pode ser reconhecida, fica muito fácil agora a gente dar o salto para definir o que é branding, tá? Porque branding é eu fazer isso daqui, tá? É eu fazer, é eu exercitar isso daqui. Então, branding é gerir, controlar e causar impressões para intencionalmente moldar a percepção das pessoas a respeito de uma marca. Ficou claro? Então, ó, marca é o conjunto de impressões. Logo, branding é eu cuidar da marca. O que que é cuidar da marca? É eu gerir, controlar e causar essas exatas impressões, tá? Para eu intencionalmente moldar a percepção das pessoas a respeito da marca, no sentido que eu queira. Então, por exemplo, né? Se eu sou um profissional de branding, eu tô lá com o, sei lá, vamos pensar que eu tô no marketing da Coca-Cola mesmo, né? Eu preciso fazer com que a Coca-Cola seja enxergada como, sei lá, a bebida do empreendedor. Então agora eu preciso escolher os meios de expressão, preciso escolher, né? Eu vou fazer isso por texto, eu vou fazer isso por vídeo, eu vou fazer isso pela tipografia, eu vou mudar a logo. Preciso escolher esses meios para eu comunicar as minhas expressões e eu espero que as pessoas vão ter exatamente essa impressão de pensar: ah, agora a Coca-Cola se tornou a bebida do empreendedor, né? E eu vou reforçando isso ao longo do tempo para que então essa impressão se fixe na memória da pessoa. Então, muito simples, tá? Marca é o conjunto de impressões, branding é gerir, controlar e causar essas impressões de uma maneira positiva para a marca, tá? É simplesmente isso. Um profissional de branding, o que que ele vai fazer quando ele entra numa empresa? Ele vai entrar na empresa e ele vai se perguntar assim: beleza, quais são as impressões que as pessoas já têm a respeito da marca, né? Isso é você estudar o branding que ela já tem, o branding que ela já faz, né? Então eu entro lá na Coca-Cola e eu percebo: ah, então as pessoas percebem a Coca-Cola como uma bebida do domingo em família. Eles percebem a Coca-Cola como uma bebida que energiza. Eles percebem a Coca-Cola como uma bebida para todos os momentos. Beleza, esse é o branding. Eu estou gerindo, eu estou entendendo quais são as impressões que essa marca causa. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai tentar controlar isso. Tem gente que está pensando que não é isso? Tem gente que está pensando o contrário disso? Se tem, eu preciso voltar e pensar o que, que eu tenho que fazer para que essas pessoas voltem para as impressões que eu quero causar. E ele também vai causar essas impressões ativamente. Ele vai pegar e ele vai encontrar os meios de expressão para que ele divulgue, né, para que ele, veicule uma nova ideia que ele precisa veicular, ou a ideia padrão para ele reforçar essa marca que já existe, tá bom? Então, muito simples. Um profissional de branding, ele vai cuidar de todas as impressões que a marca causa, do começo ao fim. O que que é importante você saber aqui, tá? Eu não sei se eu coloquei isso aqui na eu vou falar disso agora então, ó. O que é importante você saber? O que acontece? O marketing, ele é um processo bem longo dentro da literatura de marketing. Então, apesar de você ver nas empresas, né? Nas empresas você tem uma divisão departamental por eficiência organizacional. Então, o que acontece?
Você entra numa empresa e aí tem o departamento de marketing, tem o departamento de produto, tem o departamento de publicidade, tem o departamento de branding, tem o departamento de pesquisa, tem o departamento de customer success, né? Tem vários departamentos. Só que o que acontece? Na definição da literatura histórica do marketing, marketing é tudo isso. Marketing é tudo isso daqui. Por quê? Porque marketing é o processo e a gestão também, controle, de você colocar um produto no mercado e vender esse produto. Então, assim, tudo que toca na experiência de compra do cliente, no fim das contas, é considerado marketing essencialmente, tá? Então, você pode dividir até o marketing assim, né? Primeiro você vai fazer pesquisa, depois dessa pesquisa você vai concretizar sua pesquisa num produto, certo? Depois que você concretizar a sua pesquisa num produto, você vai fazer publicidade desse produto. Depois você vai armazenar o valor dessas experiências, igual eu comentei aqui para você, né? Você armazena o valor dessas experiências, então você está fazendo branding. E depois você vai. Aliás, tem também o vendas, né? Vendas é você ir lá e vender para esse produto, vender para esse cliente, que também faz parte de marketing. E por fim, você tem a medição da experiência do cliente. Como que esse cliente experienciou o produto e o que eu posso levar de volta, né? Como que eu posso trazer esse feedback para o marketing? E isso também é marketing, tá? Então, todos esses departamentos são marketing. E o que é importante? Você, como profissional de branding, você também tem que estar a par de todas essas coisas, porque todas essas coisas estão causando impressões, tá? Então, o vendedor que você tem dentro da sua empresa, ele causa impressões. Ele também é uma preocupação de branding. O marketing, a publicidade que você faz na empresa, causa impressões. Logo, isso também é uma preocupação de branding. A experiência do cliente está causando impressões. Então, isso também é uma preocupação de branding. Então, veja, aqui eu acho que eu expandi sua mente. Branding não é só uma questão cosmética. Não é você entregar uma tipografia. Não é você entregar uma identidade visual. Não é você só falar da missão e dos valores. É você controlar, gerir e causar todas essas impressões. E aí, como profissional de branding, lógico, talvez você não consiga fazer tudo isso ao mesmo tempo. Mas você tem que saber onde estão os principais problemas para que você consiga resolvê-los. Uma empresa, por exemplo, pode ter um problema de branding que é a fachada do negócio dela. Outra pessoa pode ter um problema de branding, que é a apresentação nas mídias sociais dela. Outra pessoa pode ter um problema de branding, que é a vestimenta dos vendedores. Outra pessoa pode ter um problema de branding, que é a fala do CEO, certo? Tudo isso é uma preocupação de branding, porque é ao se preocupar com essas impressões que você pode aumentar o número de vendas, tá? Então agora a gente pode ir para esse papo aqui, ó. Branding e vendas, na verdade, podem fazer as pazes. Porque o que acontece, né? Tem muita gente que pensa que branding é uma preocupação para depois. Então vamos vender primeiro, vamos se preocupar com o que a gente tem que fazer aqui para vender, para conseguir os primeiros clientes. Depois a gente faz branding. Só que, segundo o que eu falei aqui para você, essa pergunta nem faz mais sentido. Essa questão nem faz mais sentido. Por quê? Porque tudo isso é branding. E eu vou explicar como, tá? O que eu gosto de fazer para te dar essa visão? Eu gosto de diferenciar dois tipos de níveis de funcionamento de uma marca. Dois níveis de uma marca. O primeiro é o nível funcional e o segundo é o nível relacional. O que é o nível funcional? É tudo o que você precisa para você vender mesmo, operacionalmente, tá? Então, o que você precisa no nível funcional? Você precisa de processos, você precisa de uma localização, você precisa de um lugar, às vezes, você precisa de um lugar de promoção, você precisa de um preço, né? Você precisa saber quanto você precisa cobrar. Você precisa de um funil de vendas, você precisa de um produto, você precisa de uma meta. Então, tudo isso daqui é coisa que você define no negócio assim que você vai começar a vender. Você precisa definir tudo aqui, né? Porque senão você não consegue nem vender para o primeiro cliente. Só que o que acontece? Tudo isso aqui é branding. É uma decisão de branding também. Por quê? Porque os processos que você usa causam impressões nos consumidores. Se você vende por vendedor, você causa uma impressão. Se você vende pela página de venda, você causa outra impressão. Se você vende para a pessoa que só entra e ela mesma paga, você causa outra impressão para o consumidor. A localização. A localização não faz diferença na impressão do consumidor? Não é uma preocupação de branding? Claro que é. Dependendo do bairro que você está, você causa uma impressão diferente. O mais óbvio, o preço. Se você cobra R$ 20 ou R$ 2.000, a impressão do consumidor é totalmente diferente. Então, olha só, tudo isso daqui de nível funcional, tudo que você usa só para o seu negócio funcionar, né? Funcionar, já é uma definição de branding. Você já pode pensar isso pelas lentes do branding, tá? E aí, quando você vai pelo nível relacional, então,
fica ainda mais dramático, porque aí sim você chega na parte que vocês consideram hoje de branding, né, que é quais sentimentos, quais sensações, qual identidade, qual visual, quais modelos, qual tom de voz, qual propósito, quais associações, qual posicionamento, quais pensamentos. Então olha só, isso daqui que talvez você considera branding hoje, de fato, é um dos níveis em que você pode analisar o branding numa empresa. Mas o nível funcional, esse nível que você pode considerar hoje como nível de vendas, né, o que você precisa para vender, também é decisão de branding. Se você tivesse um profissional de branding dentro da sua empresa, que ele olhasse para esse nível funcional, ele ia te dar exatamente essas sugestões que eu falei agora. Ele ia olhar para o seu produto e ia ver se isso causa a impressão que você realmente quer causar, por exemplo. Ele ia olhar para o seu funil de vendas e ver se esse funil de vendas realmente causa a impressão necessária para que isso venda mais, tá? Isso que é importante também. Tem gente que pensa que branding é uma opção que não vende mais, quando na verdade vende, tá? Às vezes, você aumentar o seu preço vai fazer você vender mais e não menos, né? Às vezes, você ter uma localização diferente vai fazer você vender mais e não menos. Então, olha só, é uma preocupação de branding em nível funcional e que, na verdade, pode alavancar demais as suas vendas, tá? E aí, eu acho que a pergunta mais correta, né? Então, eu comecei com a pergunta: eh, vale a pena pensar em branding quando você está só vendendo, né? Essa pergunta não é a correta, como eu falei, mas talvez você me pergunte, né? Mas então, quando vale a pena eu pensar no nível relacional? E aí sim, essa é uma pergunta muito melhor para você que está preocupado em quando começar a fazer isso daqui, né? Quando começar a pensar pelas lentes do branding nesse nível relacional. E aí sim eu concordo com você. Às vezes é muito melhor você já começar com o que você pode começar agora e você ir descobrindo essas coisas do nível relacional enquanto você vai fazendo, do que você paralisar porque você ainda não sabe o seu visual, do que você paralisar porque você ainda não sabe qual é o seu propósito, do que você paralisar porque você não sabe qual é o seu posicionamento, né? É claro que se você já tem experiência, já é um profissional de marketing, já consegue definir tudo isso de antemão, já consegue ter uma boa intuição, você pode já fazer. Só que, o que eu quero deixar claro, não importa se você está olhando para o nível funcional ou para o nível relacional. Você está tomando decisões de branding porque elas tocam na impressão que o cliente tem a respeito da marca, tá? E o que acontece? Se você quiser começar pelo nível funcional, porque agora você está realmente começando, já vai pensando nesse nível relacional. Você vai ter insights aqui, tá? Quando você estiver vendendo, você vai perceber o tipo de cliente que chega. Quando você estiver conversando com as pessoas, você vai perceber que sentimentos elas têm, o que elas pensam. Quando você estiver conversando com as pessoas também, você vai descobrir a identidade delas, o que realmente elas querem expressar por meio da sua marca, por meio do seu produto. Então, assim, se você me perguntar, né, que eu acho que é a pergunta certa, ô Luiz, vale a pena eu pensar no nível relacional agora, no começo de uma marca? Vale a pena, mas não coloque tanto seu esforço. Coloque pequeno esforço nisso, só para você ir coletando informação, só para você ir entendendo onde você está, o seu ambiente, e coloca suas decisões de branding, coloca sua lente de branding mais nesse nível funcional mesmo. O preço que eu estou cobrando causa a impressão que eu realmente quero causar? Às vezes eu quero ser percebido como uma pessoa que vende algo premium. Né? Eu quero ser percebido como uma pessoa que vende algo para as pessoas que têm dinheiro mesmo. Então eu tenho que, às vezes, reajustar o meu preço. E isso é uma escolha de branding, porque eu vou mudar a impressão que as pessoas têm a respeito de mim através do meu preço, tá? Então, o que eu preciso que você leve daqui? Qualquer decisão de negócio que impacta na percepção da marca é essencialmente uma decisão de branding, ok? Repetindo, qualquer decisão de negócio que impacta na percepção da marca é uma decisão de branding, tá? E aqui sobre quando começar a pensar em branding, portanto, sabendo de tudo que a gente já sabe, tá? Eu vou te dar 4 pensamentos aqui, melhor dizendo, que vão te ajudar, tá? Número 1, as pessoas vão ter uma impressão sobre a sua marca, independentemente de você se esforçar ou não. Então, se você quiser começar ali no nível funcional e pensar, deixa eu fazendo aqui, vou vendendo, não sei o quê. Beleza, talvez seja melhor para você do que ficar se preocupando, às vezes você tem uma trava quanto a isso, tá bem, tá bom, tá? Mas considera o seguinte, independentemente de você pensar nisso ou não, as pessoas estão pensando. As pessoas estão tendo uma impressão da sua marca, independentemente de você se preocupar ou não com essa impressão, tá? Quanto mais cedo, portanto, você tem clareza do que você quer comunicar, mais cedo você vai conseguir moldar a percepção das pessoas para que pensem exatamente o que você quer que elas pensem. Branding é um trabalho de modelagem de opinião das pessoas a respeito de uma marca. E quanto mais cedo você começa a fazer, mais cedo você aprende a fazer e consegue fazer. 3.
vai ser muito frustrante você descobrir lá na frente que você não tem uma comunidade engajada, que você não consegue vender mais para as mesmas pessoas, que você não consegue recomendações, indicações, exatamente porque você não se preocupou com branding. Você entregou um produto genérico. Você entregou um produto que não tem a ver com a essência dessa sua marca. Você não construiu uma identidade, um ambiente para essa marca. E por isso ela não tem poder. Você vende só pelo aspecto funcional do produto. Isso é péssimo, isso é commodity, tá? 4. As chances de você ter uma comunidade forte que recompra e recomenda seus produtos é muito menor quando você não se preocupa com branding. Porque lembrando, nós estamos na fase 5 da marca. E as pessoas querem se expressar por meio da marca. Elas querem dizer quem elas são por meio dos produtos que elas compram e das marcas que elas usam, tá? Então, é difícil você conseguir uma comunidade forte de recompra, de indicação, se você não consegue trabalhar nas suas impressões de uma maneira firme, tá? Então, vale a pena começar a pensar em branding agora, porque não pensar em branding é se tornar inconsciente do impacto dos próprios sinais. É como se você ignorasse tudo que você pode fazer, tá? É como se você estivesse deixando dinheiro na mesa. É a mesma analogia. Você está deixando valor na mesa, tá? Você está deixando de agregar valor na sua marca por simples, eh, por simples negligência de que você acha que branding é um conceito cosmético. Não é, tá? Então agora um faquezinho aqui rápido para você, tá? São perguntas bem frequentes que eu vi que existem a respeito de branding, que eu recebi também. Então, ó, quando a gente fala de branding pessoal, né? Então, se você tá aqui, você tá pensando sobre branding pessoal, você quer produzir conteúdo e tudo mais, você tem que considerar o seguinte: o movimento do branding pessoal é inverso ao do branding institucional. No branding institucional, você tem uma coisa que é estática, você tem uma marca sem vida, né? Uma instituição sem vida. E você precisa dar movimento para essa marca, você precisa torná-la mais viva. Então, você atribui uma personalidade para ela. No branding pessoal, você tem que fazer um movimento inverso. A gente é muito aleatório. Cada dia você acorda de um jeito, cada dia você pensa de um jeito, daqui 5 anos você já não vai ser igual você é hoje. Então, o que acontece? Na verdade, a gente tem que trazer uma certa estabilidade para nossa marca. Porque é só nessa estabilidade, é só quando as pessoas esperam, né? Então, por exemplo, fica muito difícil você vender para uma pessoa que a cada mês está falando uma coisa diferente, né? Fica muito difícil você comprar dessa pessoa. Por quê? Porque você não sabe qual que vai ser o dia de amanhã, você não sabe se ela continua fazendo aquilo que ela está fazendo bem. Você não sabe se ela ainda está entregando a mesma coisa que ela está entregando. Você não sabe se os clientes ainda estão satisfeitos como estavam no mês passado. Então o que acontece? No branding pessoal, você tem que dar, na verdade, uma estabilidade. Você tem que pegar toda essa sua aleatoriedade. Ah, eu mudei, eu tô pensando nisso, não sei o quê. Hoje eu tô pensando nisso, eu acordei daquele jeito. Não. No branding pessoal, você tem que firmar, tá? Você tem que voltar e criar algo que seja reconhecível, tá? Não dá para você ficar falando cada dia de uma coisa no Instagram, por exemplo. Não dá para você falar cada dia de uma coisa no YouTube. A não ser, né? A não ser algumas exceções, né? Existem exceções. Então, por exemplo, dá para você ser você mesma todos os dias se você for uma influenciadora? Talvez dê, depende do caminho que você escolheu. Dá para você vender produtos sendo alguém, sendo uma marca reconhecida como aquela que sempre está quebrando padrões? Dá, mas também é uma exceção, tá? Para a maioria das pessoas, a ideia é: eu sou todas essas coisas aqui, eu gosto de todas essas coisas, mas quando eu estou na minha marca pessoal, eu só falo dessas daqui e eu só falo desse jeito aqui, tá? Esse é o movimento do branding pessoal. O branding pessoal é. Aliás, eu vou pular do 2 para o 3 aqui, porque eu acho que é mais pertinente seguir nesse assunto. Não tenta ser autêntico, tá? A autenticidade é meio que uma mentira. A gente se constrói exatamente na conversa com os outros. Essa autenticidade, né? Esse desejo autônomo não existe. A gente está sempre imitando. Se você já viu outros vídeos do canal, se você está na sociedade do marketing, você já me viu falando várias vezes a respeito de mimetismo, tá? Que é a teoria que explica exatamente o que eu falei aqui. Eu não vou dar uma aula de mimetismo agora, mas assim, considera o seguinte: não existe autenticidade porque nós imitamos os desejos dos outros e nós imitamos o que os outros querem, tá? Então não existe essa autenticidade do desejo puro, tá? Então não tem por que você buscar essa autenticidade quando você está no brand pessoal. Muito pelo contrário. Você tem que estar em contato com as pessoas, tem que estar na linha de frente da comunicação mesmo, e você não precisa buscar a sua autenticidade. Na verdade, o que você precisa buscar é ser verdadeiro e ser fiel, tá? Deixa eu dar um contexto para você entender isso. Você, em vez de buscar ser autêntico, né, em vez de você buscar ser espontâneo o tempo todo, diferente o tempo todo, para corresponder ao que você está sentindo dentro de você, o que você tem que buscar é ser verdadeiro. Então, por exemplo, ó, eu vou te dar um exemplo meu, para
Para até mostrar para você que todo mundo faz isso, tá? Então, ó, eu tô aqui e atrás de mim tem uma série de livros, né? E eu tô de camisa social também. Na verdade, não é social, tá? Não é social essa camisa, mas enfim. Eu estou te mandando uma certa imagem com essa escolha, né? Eu escolhi os livros, eu escolhi minha camisa. E assim, eu, Luiz, uso essa camisa a todo momento? Não. Mas por mandar essa imagem, talvez eu tenha te mandado a impressão de que eu uso bastante essa camisa aqui, até quando eu tô num churrasco, ou até quando eu tô dormindo, eu vou dormir com essa camisa aqui. E você também talvez ache que por eu ter essas preferências por livros, né, e eu estudar bastante, eu seja só um cara que estuda muito, e às vezes eu não tenho interesses como subir uma montanha, né, como viajar para lugares inóspitos, né? E não mesmo, tá? Mas enfim, mas você não consegue ter essa impressão porque eu escolhi esses meios de expressão, tá? Então o que acontece? Essa é a minha autenticidade? Não. Porque eu talvez estaria com uma camiseta em outra ocasião. Eu talvez não estaria lendo quando eu desligo a câmera. Talvez eu tivesse, sei lá, fazendo outra coisa, escrevendo ou ficando com a família. Só que, por delimitar esse espaço, eu crio a minha marca, né? E sou verdadeiro. Eu não tô mentindo pra você. Eu realmente leio esses livros. Eu realmente uso camisas com bastante frequência. Eu não tô tentando mentir pra você. Eu tô sendo verdadeiro. Mas eu não estou sendo espontâneo. Eu não estou sendo autêntico nesse sentido. Entendem? Então é isso que você precisa fazer também. Você pode ser diferente, né? Mas você tem que escolher alguns meios de expressão que vão ser repetidos para que as pessoas formem uma imagem a respeito de você. Afinal, quando nós estamos numa rede social, quando a gente está fazendo nosso branding em algum lugar, a gente é sim um personagem, tá? A gente não é a gente. A gente é recortes. A gente recorta um pedacinho da nossa vida e coloca no Instagram. Recorta um pedacinho da nossa vida e coloca no YouTube. Recorta um pedacinho da nossa vida e coloca no LinkedIn. Então nós somos recortes. Tem gente até que muda mesmo, né? Que realmente incorpora esse personagem. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que no trabalho se transformam. Eles entram na empresa e agora eles são outra pessoa, né? Eles estão sendo autênticos? Não, mas eles estão sendo verdadeiros, porque eles realmente são daquele jeito no trabalho, tá? E aí o que acontece? Você tem que ser verdadeiro e mais, você tem que ser fiel ao que você realmente quer construir. Então, uma vez que você sabe o que você quer construir, eu tenho uma visão e eu quero construir isso. A partir desse momento, você tem que ser fiel a isso, porque a máxima do branding pessoal é quando você constrói algo que não pode ser desvinculado de você. Então, às vezes, por exemplo, eu escrevo um livro e agora esse livro ficou tão grande, ficou tão famoso que a minha marca pessoal está atrelada a esse livro. Então essa é a ideia máxima do branding pessoal, tá? É você conseguir construir obras que estejam intimamente ligadas ao seu nome. Então, esquece um pouco essa questão de espontaneidade, esquece essa questão de autenticidade. Foca em ser verdadeiro. Eu realmente leio esses livros, eu realmente uso essa camisa, eu realmente gosto desse ambiente. Então constrói o seu verdadeiro, né? Às vezes você é contrário a mim. Na verdade, você queria colocar um monte de coisa de viagem aqui atrás, você gosta de passar uma impressão mais jovial. Beleza, tá? É isso. Você tá sendo verdadeiro. Talvez você não seja jovial o tempo todo, né? Talvez você não seja o cara que quer viajar o tempo todo. Mas você tá sendo verdadeiro a uma parte de você. E é isso que importa no branding pessoal, tá bom? E por fim, né, o branding pessoal, ele só funciona porque nós, né, chegamos numa era em que a gente se enxerga como produto. Isso é muito interessante, tá? A gente só consegue falar em branding pessoal porque a gente já se enxerga como um produto, como algo que tem valor de mercado. Então, só deixando essa reflexão com você. Outra coisa, tá? Posicionamento. Então, eu também recebo muita pergunta de posicionamento, muita gente tem dúvidas sobre posicionamento, então vamos lá. O posicionamento, na verdade, é o resultado de um trabalho de branding, tá? Então, como eu falei para você, branding, trabalho de branding é gerir, controlar, causar impressões. O posicionamento é o lugar na mente do consumidor que você conquista após esse trabalho. Então, quando você vai fazer um trabalho de branding, você geralmente estabelece um posicionamento-chave que você quer adotar. E aí, esse trabalho de branding é feito em cima desse posicionamento que você quer ter. Então, ó, eu quero ser vista como a cerveja do domingo no almoço. Beleza? Então agora eu tenho que fazer um trabalho de branding que escolher os meios de expressão e gerir esses meios de expressão para eu causar as impressões que fazem a pessoa pensar: então essa é a cerveja do domingo no almoço, tá? Então é isso. O branding é a ferramenta, né? O branding é a matéria que permite o resultado do posicionamento. Quando você faz um branding bem feito, você conquista um determinado posicionamento dentro da cabeça do consumidor, que é um lugar privilegiado nessa cabeça do consumidor, tá bom?
E qual que é a grande jogada aqui que eu preciso dar para você, a grande dica? Quando você está fazendo posicionamento, quando você está pensando em posicionamento, você tem que pensar o seguinte: quanto mais pessoas estão fazendo o que você está fazendo, maior é a concorrência pelo posicionamento desejado. É por isso que, geralmente, né? Olha que louco. Geralmente, quando uma pessoa inicia uma tendência, vale muito a pena você pegar. Então você vai, começou essa tendência, você entra na tendência e vai, e faz, e consegue. Você consegue alguns farelos do sucesso dessa primeira pessoa que iniciou essa tendência. Só que quanto mais para frente, né, quanto mais tarde você entra nessa tendência, mais difícil é você conseguir surfar nessa onda. Por quê? Como tantas pessoas fizeram exatamente isso, todas elas já conquistaram esse posicionamento, tá? Então agora você não tem nenhum diferencial competitivo adotando esse mesmo pensamento. Então é por isso que muitas vezes vale mais a pena você fazer algo diferente, em vez de você fazer algo parecido com todo mundo, tá? Se você faz algo diferente, mas faz bem e faz de forma constante, só você conquista aquele posicionamento. Enquanto que se você fizer o que todo mundo está fazendo, todo mundo vai disputar pelo mesmo posicionamento e ninguém vai ter uma marca num lugar privilegiado dentro da cabeça da pessoa, tá? Então, até por exemplo, né? Se todo mundo, né? Se todo mundo. Eu já recebi vários anúncios assim. Use essas formas de iniciar o seu vídeo no Instagram, o seu Reel, para você ter mais engajamento. Beleza. Mas se todo mundo começar a fazer isso, então não vai mais dar certo, né? Porque todo mundo já entendeu esse posicionamento. Quem ficou com esse posicionamento marcado na marca, ficou. Quem não ficou, só vai parecer meio cringe de ficar copiando os outros, tá? Então, considere sempre isso. Se o negócio já está saturado, se já tem muita gente fazendo, tenta achar um jeito novo, tenta achar um jeito seu, porque é isso que vai permitir você ter mais alavancagem que as pessoas. Você, como marca pequena, às vezes, né, você não tem a mesma grandeza que essas pessoas que instituíram a tendência, você tem que competir com criatividade. Você tem que criar suas novas tendências, mesmo que elas sejam pequenas em relação àquelas, tá? E, por fim, sobre branding no digital. Então, existe uma grande desvantagem no branding digital, mas também existe uma grande vantagem. Qual que é a desvantagem, tá? A desvantagem é que o branding, como um meio de expressão, ele pode ser abusado nos 5 sentidos, né? Então, olfato, tato, paladar, visão e audição. Beleza. Só que no digital, a gente só tem 2, que é visão e audição. Enquanto que no físico, a gente tem o olfato, o tato e o paladar, tá? Então, no digital, você sempre vai ficar um pouco carente de meios de expressão. Você só vai poder se expressar visualmente e auditivamente. Então, qual que é o grande problema disso, né? Por exemplo, numa loja normal, presencial, uma loja física, você entra na loja e sai com a sacola. Isso é diferente, você está segurando a sacola. Isso faz diferença na impressão da marca. As outras pessoas podem ver você segurando a sacola, podem ver você saindo da loja com a sacola. E aí elas podem desejar ir lá também. Então faz muita diferença você ter todos esses outros sentidos. Paladar, né? A diferença que faz você experimentar uma coisa em vez de só ver, tá? Então é por isso, aliás, que existe. Eu assim, apoio fortemente isso. Eu acho que isso ainda é feito muito timidamente no mercado digital, é você começar a entrar no ambiente físico da pessoa. Manda um kit para ela, manda coisas especiais para ela que tem a ver com a sua marca, né? Caneca, boné, legal, mas manda algo próprio seu, faz algo artesanal para as pessoas, né? Se você tem essa margem de poder fazer isso, você tem esse giro para você conseguir fazer isso, entra no ambiente físico da pessoa. Isso vai marcar mesmo a pessoa. Poucas pessoas digital estão fazendo isso, tá? Mas, por outro lado, a grande vantagem do branding no digital é que as pessoas veem as redes sociais todos os dias. Então é muito mais rápido, muito fácil até você construir uma marca por lá. Pensa que antigamente as pessoas para construir uma marca tinham que comprar lugar, né? Comprar mídia no jornal muitas vezes e por muito tempo. Isso era muito caro. E hoje a gente produz conteúdo, a gente produz o que a gente quiser de graça no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no TikTok, no Pinterest. Todas essas redes são gratuitas para você começar a produzir. Então, você ganha uma frequência muito importante, porque a marca, ela é feita, como eu falei, de impressões. Só que essas impressões precisam estar fixas na memória, tá? Não adianta você só causar um monte de impressão e a pessoa não lembrar delas, porque senão você não vai ter marca. Então, uma das maneiras de você ativar a memória das pessoas é você repetir muitas vezes. Muitas vezes você repetindo, a pessoa vai ficar com aquilo na memória e aquela impressão vai realmente grudar no significado da sua marca. Então, o digital é muito bom por causa disso. Você pode postar todo dia, você pode aparecer em vídeo todo dia, enfim.
E tudo de maneira gratuita. Então, a sua frequência é gratuita. Então, isso é muito poderoso para você fazer branding no digital. Beleza? Ó, tinha esquecido, mas eu disse, né, que eu ia voltar aqui e responder cada uma dessas perguntas aqui. Então, vamos lá. Vou responder de uma maneira curta, porque agora que a gente já entendeu tudo isso, a gente consegue responder muito rápido e muito fácil isso daqui. Então, como você melhora o seu branding? Então, para melhorar o seu branding, você tem que melhorar as suas habilidades de gerir, controlar e causar impressões. Então, como você faz isso? Você pode fazer isso aumentando seu repertório, aumentando sua cultura, melhorando a sua expressão, então escrevendo melhor, ou dirigindo melhor criativamente uma campanha, entendendo melhor sobre o visual, sobre design. Então, existem várias maneiras de você melhorar o seu branding. A questão é que você precisa estudar, ter mais repertório e ligar esses pontos para ligar isso a você ou a sua marca, tá? Então, você melhora o seu branding exatamente melhorando a sua gestão, o seu controle e a sua capacidade de causar essas impressões que você realmente quer causar, tá? Como fazer o seu branding pessoal? Então, simplesmente, você vai pegar e você vai definir assim: olha só, o que é tudo aquilo que eu quero comunicar? Tudo isso é realmente importante para o que eu quero construir? Então, se for, você mantém tudo isso, se não for, você já corta. Sendo isso importante para o que você quer construir, como agora eu comunico isso? Ou seja, quais meios de expressão eu vou usar para causar as impressões que eu quero causar. Então, a partir daí, você vai escolher, por exemplo, eu quero uma tipografia um pouco mais delicada, eu quero uma tipografia mais pesada, eu quero uma cor mais pesada, eu quero uma cor mais vibrante, né? Então, tudo isso você tem que escolher com vistas no seu objetivo do que você quer comunicar, tá? Então, essa talvez seja a primeira questão. O que exatamente você quer comunicar? E isso pode partir também do que você quer vender. Se você quer vender seguro, você geralmente vai querer um posicionamento, né? Uma escolha de expressões que remetam à segurança, tá? Branding é só cosmético? Um sonoro, não. Tá? Um sonoro, não. Toda decisão que impacta na percepção da marca é branding, em certa medida. É você fazendo branding, tá? Então não é só cosmético. A definição de design do produto é branding. A definição de quantos vendedores pode ser branding. A definição de como os vendedores vão se vestir é branding, tá? Branding é uma busca por autenticidade? Mais ou menos, como eu falei para você. No sentido de autenticidade de ser único, exclusivo, não exatamente, tá? Mas é no sentido de você escolher um conjunto de expressões que são sim só seus e que conquistam um posicionamento privilegiado. Só cobra mais caro quem tem mais branding? Não necessariamente, né? O que acontece? Você pode fazer branding tanto para cobrar mais caro quanto para cobrar mais barato, tá? Branding não é exatamente o que te faz cobrar mais ou menos caro. Branding é a ferramenta que você utiliza, é a matéria que você utiliza para definir os meios de expressão e esse sim, você pode ter meios de expressões que te causam impressões mais caras ou mais baratas, né? Então, se você escolhe um terno, você vai estar fazendo uma escolha que te permite cobrar mais caro, e essa escolha é uma escolha de branding, tá? Então não é que cobra mais caro quem tem mais branding, cobra mais caro quem faz o branding pensando em cobrar mais caro. Como posicionar a minha marca? Então, essa resposta aqui eu dei aqui no finalzinho da aula. Posicionamento é um resultado do trabalho de branding. Então, para posicionar sua marca, você precisa identificar, olha só, que espaço da mente do consumidor eu quero ocupar? Eu quero ser o cara que entrega mais rápido? Eu quero ser o cara que entrega melhor? Eu quero ser a empresa séria? Eu quero ser a empresa divertida? Eu quero ser a empresa eficiente? Então você tem que reconhecer primeiro o que você quer, né, desse posicionamento, para depois você fazer um trabalho de branding, que é escolher os meios de expressão que vão causar essas impressões, tá? Quando focar em branding, imediatamente, todas as suas decisões de negócio que impactam na percepção da marca são decisões de branding. O seu preço é uma decisão de branding. Os seus processos são uma definição de branding, tá? E além de todos aqueles outros pontos do nível tanto funcional quanto relacional que eu te mostrei aqui nessa aula. Branding e vendas são opostos? De novo, um sonoro não. Branding pode fazer você vender muito mais. Existem alavancagens de branding que substituem 100 vendedores, 200 vendedores. Se você gostou desse conteúdo, fico muito feliz, tá? Espero que tenha sido útil para você, que eu tenha te dado uma definição que realmente te ajuda a atuar como um profissional de marketing e principalmente eu espero ter clareado a sua mente
para você não cair mais em alguns papos de pessoas que ficam insistindo que branding são coisas que só ajudam elas a vender os próprios produtos. Curte também esse vídeo, tá? Se você gostou. É um prazer para mim dar aula aqui e eu gosto muito desse feedback para saber se você gostou, para saber se eu tô sendo útil. Então curte se você gostou e até um próximo vídeo.